Deus, Pai querido, traz a nossa mente cativa em obediência à Tua palavra. Que o Senhor possa ampliar os ouvidos para que eles possam ouvir. Que o Senhor possa sensibilizar o coração da Tua igreja para que eles possam receber a Tua palavra. Que o Senhor possa falar segundo a necessidade de cada um deles. Não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir do Senhor. Fala conosco, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, igreja. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4. Nós estamos vivendo um tempo de batalhas espirituais, né? As pessoas estão sendo atacadas e às vezes elas não sabem por que elas estão sendo atacadas. Elas não sabem explicar o motivo que às vezes elas são perturbadas, estão atribuladas, às vezes é confusão que surge do nada dentro de casa, às vezes é uma briga entre o cônjuge que eles não sabem explicar, mas nós estávamos bem de repente uma confusão. Isso, a palavra de Deus diz que isso se chama batalha espiritual. A batalha espiritual é algo que a gente não vê. E nós necessitamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, ela é semente. E semente, elas são lançadas e plantadas. Só que aqui nesse texto, ele fala do semeador. Do semeador que saiu lançando a semente, que é a palavra. E ele diz que teve 4 tipos de terra que essa palavra caiu. A primeira terra, ela era chamada diz que a primeira parte da semente, ela caiu na beira da estrada. Ou seja, as pessoas ouviram a palavra, mas elas não permaneceram. A palavra entrou, mas elas não permaneceram. A outra parte caiu no meio das pedras, até cresceu. Mas como elas não tinham raízes profundas, você sabe que quando uma semente cai no meio das pedras, ela cresce até determinado ponto, mas depois acaba morrendo. A terceira foi lançada no meio dos espinhos. E o que é que acontece quando plantas, ela nasce no meio dos espinhos? Elas são sufocadas pelos espinhos. E a quarta leva de semente, ela foi lançada em uma terra boa. Então, 4 tipos de terras. A terra à beira da estrada, onde todos podem pisar e não sobrevive. Nós temos as pedras, das quais as pessoas não têm raiz profunda e acabam morrendo quando sai o sol. Nós temos os espinhos, que sufocam a planta que nasce no meio delas, e nós temos a terra boa. Qual dessas nós somos? Nós somos aqueles que morrem quando vem as pessoas passam e pisam. Nós somos aquelas que, por não ter profundas raízes, acaba ficando pelo meio do caminho, morre queimada do sol. Nós somos as que somos sufocadas, ou nós somos a terra boa, da qual as pessoas, que a palavra foi lançada, a semente foi lançada e ela cresceu. E é sobre isso que nós vamos falar. Veja o que tem escrito no verso 18. Verso 18. Marcos 4, 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, fale comigo, preocupações. As ilusões das riquezas, repita, ilusões das riquezas. E outras ambições. Essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. Aqui está falando da palavra de Deus. Muitos de nós recebemos a palavra, e como diz aqui, que
as sementes que foram lançadas no meio dos espinhos. E esses espinhos? O que são esses espinhos? Existem 3 tipos de espinhos que vocês repetiram comigo. Primeiro são as preocupações. Muitos de nós estamos na igreja, mas quando as preocupações da vida, preocupação com falta de dinheiro, preocupação com falta de emprego, preocupação com doença, preocupação com filho, preocupação com marido, preocupação com casa, preocupação com tudo, com a doença, quando vêm as preocupações, essas preocupações, elas são maiores do que a nossa fé em Cristo Jesus. A gente se preocupa tanto que a gente tira os olhos de quem a gente tem que ver, que é o autor e consumador da nossa fé, e coloca nessas preocupações. Aí o que é que acontece? Essas preocupações, esse excesso de preocupação sufoca a nossa fé. E a palavra de Deus diz lá no Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. E que as preocupações da vida, elas não podem ser maiores do que a nossa fé em Cristo Jesus. Nós teremos preocupações sempre, até que um dia o Senhor nos chame para a glória. A gente vai ter preocupação. Então a gente não pode deixar que essas preocupações, elas vençam, elas sufoquem a nossa fé. E muitos desses espinhos sufocam as pessoas e elas acabam ficando e morrendo no meio do caminho. Elas tiram os olhos de Jesus, que pode livrá-las dessas preocupações, e elas acabam ficando pelo meio do caminho, acabam morrendo, deixando a igreja. O segundo espinhos que nós podemos ver aqui são as ilusões com as riquezas. Eu coloquei aqui algo mais simples para especificar essas ilusões com as riquezas. Essa ilusão com a riqueza que as pessoas falam aqui são a falta de tempo que as pessoas têm de estar na presença de Deus. Às vezes elas estão preocupadas e atarefadas, trabalhando a ponto de esquecer que o Senhor chamou elas para louvor da glória dele. Mas eu preciso trabalhar. Todos precisamos trabalhar, porque a palavra de Deus diz assim: se você não trabalha, você não tem como comer. Mas nossa prioridade não tem que ser o nosso trabalho. A nossa prioridade, muitas das vezes a gente deixa de buscar ao Senhor, porque a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de orar, a gente não tem tempo de ler a Bíblia. E a palavra de Deus, que é semente, somente a palavra de Deus é que faz com que as nossas raízes, elas se aprofundem na terra. Elas fiquem profundas. Porque assim, quando vem, a palavra de Deus é semente, e se elas são plantadas em nós, ela tem que dar vida, tem que crescer. Se ela não crescer, sabe o que é que acontece? No primeiro vendaval, a semente é levada. Se a cova onde ela for lançada for rasa, quando vier a chuva, ela vai sair de dentro. Ao invés dela crescer, ela vai acabar saindo de dentro. Então ele diz assim, que essa ilusão pelas riquezas, querendo trabalhar exacerbadamente, acordar cedo, trabalhar até tarde e não ter tempo para buscar ao Senhor, são espinhos que sufocam a fé. São espinhos que têm tirado muitas pessoas da presença de Deus. E a palavra de Deus diz assim, olha, não adianta você se acordar cedo, trabalhar exaustivamente até tarde da noite. Não adianta, porque é os filhos que somos nós. Ele diz assim, enquanto você está dormindo, eu estou preparando, cuidando de vocês. Então Deus, Ele cuida dos filhos. Então por que nós estamos tão preocupados em enriquecer e ganhar dinheiro a ponto de não ter tempo para buscar ao Senhor?
essas coisas, esse tipo de espinhos, eles não podem sufocar a palavra de Deus em nós. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Aprender a confiar em Deus. E terceiro espinhos que sufoca a fé de muitos de nós, que nos sufoca, que nos tira da presença do Senhor, são os anseios pelas coisas do mundo. Os anseios pelas coisas e ambições pelas coisas do mundo. Às vezes a gente quer ter muito, muito, e a gente luta para ter esse muito. E esse muito acaba nos tirando da presença de Deus. Salomão, ele foi algo que ansiou muito. E acabou ele se envolvendo com as coisas do reino dele, a ponto dele se afastar do Senhor. De que maneira Salomão se afastou do Senhor? Ele criou alianças, fez muitas alianças, e as alianças que ele fez, por causa da ambição e dos anseios que ele tinha dentro dele, foi construiu casamentos com muitas mulheres. E aqueles casamentos que ele construiu com muitas mulheres, fez ele se afastar da presença do Senhor. A ponto dele trazer ídolos para dentro do templo do Senhor. Eu não sei o que tem tentado tirar você da presença do Senhor. Se são as preocupações, se são a falta de tempo, se é a falta de tempo porque você precisa trabalhar porque você acha que você trabalhando é que você vai conseguir as coisas. Aos filhos dele, o Senhor dá enquanto dormem. Ou se são os anseios de você querer ter muitas coisas, muitos bens, ou você desejar muitas coisas, e isso tem tirado o seu foco de onde você está, de onde você precisa estar. A palavra de Deus diz que quando o Senhor vier buscar o povo dele, ele pergunta: será que eu vou encontrar fé na terra? Será que eu vou encontrar fé no seu coração? Porque a fé é que vai levar você a conquistar aquilo que você não está vendo. Não é o seu muito esforço que vai fazer você conquistar. Não é na força do seu braço, não é você trabalhando duro. Lógico, trabalhar nós precisamos, mas de nós que somos filhos, Deus cuida. Ele vai suprir as nossas necessidades. É por isso que a palavra de Deus diz assim: olhe, você não precisa andar ansioso com coisa alguma. Ah, mas pastora, como é que a gente não fica ansioso? Gente, ansiedade, todos nós temos. Todos nós temos ansiedades. Todos nós temos um pouco de ansiedades. Mas nós não podemos ficar ansioso a ponto de esquecer de Deus. A ponto da gente não ter fé, perder a fé no Senhor Jesus. Ele disse: olha, você não precisa ficar tão preocupado com o dia do amanhã. Porque no amanhã eu cuido dele. Porque para você e para mim não existe amanhã. Só existe o hoje. Por isso que a palavra de Deus diz: basta cada dia o seu mal. Você precisa se preocupar com hoje. E hoje você tem que se preocupar em estar na presença de Deus. E buscar a presença de Deus. Buscar fortalecer a sua fé. Através da palavra de Deus e da oração. Ele disse: quando você chegar no amanhã, ele já não é mais amanhã. Já é hoje de novo para nós. Porque só existe um que está no amanhã. É Deus. Então ele, do seu amanhã, das suas preocupações, das suas ansiedades, do dia de amanhã, Deus está cuidando. Então você não deixe que esse espinho sufoque a sua fé. Os espinhos das preocupações, os espinhos da falta de tempo de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, e os espinhos de você estar se envolvendo com as coisas do mundo a ponto dela fazer você se afastar do Senhor. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o quê? Complete para mim. E a sua justiça. E o que é que acontece? Você crê nessa palavra? Você tem certeza?
Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aí eu pergunto, você tem certeza que você crê nessa palavra? Que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça dele, as outras coisas vão ser acrescentadas? Então por que a gente anda tão preocupado? Se você diz que confia nessa palavra, acredita nessa palavra, então quando você se preocupa exacerbadamente, você está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não está cuidando de você. Porque se você diz que acredita, se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, ele vai cuidar da nossa casa, vai cuidar dos nossos filhos, ele vai cuidar da nossa despensa, ele vai cuidar do nosso guarda-roupa, não vai deixar faltar o pão na nossa casa. Então por que a gente vive preocupado? Se a gente acredita nessa palavra, porque a gente está preocupado com os nossos filhos, se os nossos filhos nós estamos buscando o reino de Deus e colocando ele na presença do Senhor. A gente precisa realmente confiar no que a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia diz assim, olhe, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Fé é você ter certeza que Deus está fazendo algo no mundo espiritual, ainda que você não esteja vendo, mas Deus está fazendo. Fé é você saber que você tem algo para acontecer amanhã, uma conta para pagar, você tem um exame para fazer. Aí você diz assim, ainda que eu não esteja vendo, Deus vai prover. Ainda que eu não esteja vendo, eu não vou perder a minha fé em Deus. Porque Ele disse que se eu lançasse as minhas ansiedades, as minhas preocupações diante dEle, Ele cuidaria de mim. Deus, quando for olhar para mim, para você, Ele vai olhar sempre para o que está no nosso coração. Se nós estamos confiando na palavra dEle, se nós realmente cremos no que é a palavra dele, ou se nós simplesmente, na hora da tempestade, na hora do vendaval, a gente simplesmente sai da presença dele, deixa de confiar nele. A gente só confia nele se tiver tudo bem. Se a gente estiver bem de saúde, se a gente estiver com dinheiro, se a gente estiver em paz, se a gente não tiver confusão, aí a gente acredita nele. Mas se alguma coisa sair do nosso controle, a gente já deixa de acreditar. A gente já perde a nossa fé. Se você está aqui nessa noite, é porque eu tenho certeza que você crê no Deus que cuida de você. No Deus que está cuidando do seu amanhã. No Deus que está cuidando do seu futuro. E que você não vai deixar que nenhum desses espinhos sufoque a sua fé em Cristo Jesus. E por você estar aqui, o Senhor vai dizer, vai imputar isso como justiça diante de você. Você está diante do Deus que pode fazer todas as coisas. Ele transforma todas as coisas. O que é que tem lhe preocupado? O que é que tem tentado tirar a sua paz e a sua fé? Lance diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. E busque o reino de Deus. Porque Ele vai acrescentar aquilo que você não tem controle. Ele vai acrescentar ou transformar aquilo que você não tem controle. Transformar o mal que você acha que chegou na sua vida em bem ao seu favor. Ou seja, Ele tem vitória para você. Ele vai dar vitória para você nessa situação. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Fique de pé em seu lugar. Glória a Deus. Você vai agora dizer ao Senhor. Nós vamos entrar num momento de oração. Então você pode ficar de joelhos. Se você for ficar de joelhos, vira a cadeira e fique de frente para o altar. Se você for ficar em pé, se você for ficar no altar, onde você for ficar, você vai apresentar ao Senhor aquilo que tem tentado sufocar a sua fé, tentado sufocar a sua força e tirando o ânimo de você vir para a casa do Senhor. Você vai dizer: Senhor, me dê forças para eu permanecer. Me ajuda
a tirar essa dor do meu coração, a tirar essa angústia, essas aflições, essas preocupações. Eu estou entregando diante do Senhor agora todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações. E Ele vai ter cuidado de você.